Então, nós estamos falando, por exemplo, como que fica o autônomo. Uhum. Então, hoje o autônomo, a concepção que, por exemplo, muitas pessoas têm que ele é subtributado, ou seja, que ele tributa muito pouco. Uhum. Então, como que ele vai ficar na reforma? Ele vai ter que, por exemplo, seguir o mesmo regime tributário de uma multinacional? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que a multinacional é tributada com uma alíquota de 28%, com agora esses novos tributos, aplicando o regime da não cumulatividade, a dedução dos impostos pagos contra os impostos a pagar. Será que ele vai ficar sujeito a essa regra? Ou ele vai ter um regime especial para ele, um regime simplificado nesse novo sistema? E chamamos aqui, por exemplo, as pequenas empresas, que hoje nós temos quase 10 milhões de contribuintes na condição no simples. Por exemplo, se pegamos todos os escritórios de advocacia, as mercearias, os escritórios de contabilidade, todo mundo está no simples. Só que eu estou vendo o seguinte, que todos os tributos que são englobados no simples, eles estão sendo substituídos por outros. Então, como que fica essa substituição? Então, e esses dias eu estava assim, raciocinando e pensando, vamos supor, cada pessoa tem uma quantidade de tributo que pode separar para o fisco. Vamos supor, você lá no seu negócio, quanto que você pode transferir? Por exemplo, 15%? 10%? 8%? Porque eu entendo o seguinte, se a carga tributária, se você não absorver esses tributos da reforma, vão te empurrar para onde? Para a informalidade. Exatamente. E o que eu vejo mais ainda, os teus parceiros comerciais, fornecedores e clientes, qual é o regime tributário dele? Você vai ficar em sintonia com o teu cliente? Especialmente se você for para informalidade, né? Muitas vezes você não consegue nem atender mais o seu cliente. E será que vai voltar aquela situação que nós tínhamos assim, por exemplo, isso muito tempo atrás, o médico falava, você quer com recibo ou sem recibo? Quer com nota ou sem nota? Será que nós vamos voltar para essa situação? Muito provavelmente, pelo cenário que o senhor está trazendo para nós, aí eu tenho minhas dúvidas, viu? Se o Congresso, os deputados, os senadores não tiverem juízo agora, eles vão empurrar as pessoas para a informalidade. Então, o que vai acabar acontecendo? Uma coisa que nós estávamos dominando, uma carga tributária compatível, por exemplo, um escritório de advocacia, ele pode pagar o quê? 12%, 13% do total do faturamento? Ele pode transferir em tributos? Eu vi, por exemplo, empresas de segurança, essas que prestam serviço, muito preocupadas, porque eles estão com uma carga tributária prevista para ir para 36% do faturamento. Eles falaram, nós não temos como pagar esses tributos. Não tem como, imagina, porque daí você já tem funcionários, você tem toda uma gama de responsabilidades que recaem sobre a empresa, e daí você precisa sobreviver, né? E olha só, além de vir tudo isso daí, o imposto de renda vem com um veneno. Qual é o veneno? Por exemplo, você fez todo o teu negócio, pagou todos os seus tributos, agora fala, agora eu quero pegar um dinheirinho lá da empresa. Eles estão querendo tributar essa distribuição de lucro mais 15%. Então você já vai ter, vamos supor, nossos escritórios de advocacia. Nós vamos ter essa novidade do IBS, que pode, por exemplo, levar a nossa tributação hoje em 12%, lá perto de 20%. E ainda aquele dinheiro que você pega no final do mês, que é a distribuição de lucro, é o que sobrou lá, eles querem tributar com 15%. Eu vejo assim, a reforma tributária, se falou dela há muito tempo. Mas a própria redação, a emenda, ela saiu assim a toque de caixa. Ela não foi uma coisa planejada. Olha, e agora, por exemplo, para 2024, porque esse ano a meta é aprovar a emenda. Em 2024 sai a legislação abaixo da Constituição, que vai efetivamente instituir um novo sistema. Eles estão sendo... Será que eles vão sair muito rápidos? Será que eles vão sair, por exemplo, para serem aprovados em 30 dias? Como foi agora? Como foi agora? Eu tenho dúvida. Dependendo da vontade, né, dos interesses aí, né, do que está envolvido. Eu tomara que não só o Congresso, mas o governo tenha assim, um pouco de sensibilidade e que queira realmente só simplificar. E eu entendo que até a prestação de serviço vai pagar um pouco mais, mas que seja só um pouquinho mais, não muito mais. Fala, a gente
traz o especialista aqui para que ele fale sobre, para a gente aprender também, né? Perfeito. Eu aprendo muito com vocês, porque assim, a gente vê algo que de repente não está, né, sendo tão bem discutido, né, por um viés, e de repente vem o senhor e traz aqui esses detalhes todos que acaba também acenando para a gente de uma forma diferente, né? Isso não é nenhuma crítica, gente, que nem eu falo, eu não critico ninguém, sabe, doutor Léo? Quem vem aqui tem sua opinião e a gente respeita, porque nós vivemos numa democracia e todos têm direito e têm voz, tem que ter direito à voz, né? Mas a gente também tem que ouvir os pontos de vista e dentro disso ponderar, ver o que é justo, o que é razoável, o que pode impactar na vida de cada um que está lá do outro lado, né? Uma pergunta, tá vindo aí o projeto de reforma do imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica. E um grande debate que está surgindo, o que vem a ser efetivamente uma renda? Então, por exemplo, hoje isso é uma discussão muito grande. Por exemplo, para um trabalhador, o que é renda? Então, para ele, renda para um trabalhador é o salário menos aquelas deduções lá, vamos supor, a questão dos dependentes, cai naquela tabela. Por exemplo, para uma empresa, o conceito de renda é outro. Então, esse conceito de renda, tem muitos, por exemplo, quando você pega a legislação do imposto de renda, tem muita isenção. Por exemplo, isenção para militares, isenção para determinadas venda de imóveis. Tudo isso, a tendência, agora é claro que vai depender muito do Congresso, eliminar as isenções. Por quê? Quem está isento, alguém está pagando o tributo no imposto de renda no lugar dele. Ou seja, alguém paga por aquele que não está pagando. Perfeito. Se você está isenta do imposto de renda, é porque alguém entrou no seu lugar. Isso. Exatamente.